Graça transformadora. Luciano Subirá. Introdução. O entendimento da graça divina é uma poderosa chave para a vida cristã. Verdade que apresento já no primeiro capítulo desta obra. Vivemos dias em que a graça de Deus sofre distorções grotescas, tanto por parte de legalistas como de liberalistas. É fato que este problema remontam ao início da era cristã. Que não se ignore, entretanto, que as Escrituras apontam claramente que nos fins dos tempos haveria progressão quanto às ações malignas de disseminação do engano. É necessário, portanto, que os cristãos tenham uma fundamentação bíblica que defina tanto o que é quanto o que não é a graça de Deus. Para garantir a visão correta e completa do assunto, decidi trabalhar em uma construção lógica e cronológica desta doutrina. Por esse motivo, sugiro a leitura dos capítulos na ordem em que são apresentados, uma vez que fundamentos essenciais à compreensão de capítulos posteriores serão estabelecidos desde os primeiros. Meu propósito é montar um quebra-cabeça doutrinário, demonstrando quais são as peças e onde elas se encaixam. Para isso, foi necessária a construção do raciocínio ao longo de 20 capítulos do livro. Além deles, um apêndice foi disponibilizado para destacar a importância da macrovisão bíblica, mais como recapitulação do que como conclusão. Oro para que essas verdades sejam mais do que motivos de debate, que elas, além de promoverem instrução e entendimento, fortaleçam a fé de muitos dos meus irmãos em Cristo. Que a compreensão bíblica completa da graça transformadora conduza muitos a uma vida de santidade, que tanto reflete a imagem de Jesus, quanto o exalta e glorifica. Capítulo 1. Entendimento correto. De fato, as maiores necessidades na teologia se dão pelo fato de não entendermos a graça de Deus. J. L. Parker. Em alguns círculos do mundo evangélico, a transmissão de uma visão equivocada da graça tem roubado o crescimento e a frutificação de muitos cristãos. Concordo com o protesto de Dallas Willard, filósofo americano conhecido por seus escritos sobre a formação espiritual cristã. Hoje em dia, não somos apenas salvos pela graça, mas também paralisados por ela. Mais do que estagnação, acrescento que as deturpações do verdadeiro sentido de graça também geram retrocesso e incalculáveis perdas, ou seja, move o homem na direção errada, além de atrair uma série de males, levando-o para longe de onde deveria estar. Costumo declarar que um entendimento equivocado conduz a uma crença equivocada, consequentemente, ao lugar errado. Em contrapartida, um entendimento correto conduz a uma crença correta, consequentemente, ao lugar correto. Dessa forma, o entendimento correto da graça de Deus é não apenas importante, mas poderoso, porque pode produzir grande impacto na vida espiritual de quem o alcança. O problema é que, por meio de justificativas infundadas sobre o que seria a graça divina, os crentes estão afastando-se da vida cristã piedosa, fervorosa e dedicada que deveriam viver, claramente revelada no ensino neotestamentário. E isto tem afetado a capacidade de crescer e frutificar. A relação entre frutificação na vida cristã e entendimento da graça, não qualquer entendimento, mas a compreensão com base na instrução bíblica correta e coerente, foi destacada por Paulo, a quem comumente denominamos o apóstolo da graça. Observe sua declaração aos cristãos de Colossos. Damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês.
Este evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vós, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Colossenses capítulo 1, 3, 7. Há muitas verdades contidas nessa porção das Escrituras Sagradas, mas quero destacar 3 fundamentos importantes e correlacionados apresentados pelo apóstolo. Primeiramente, há uma ênfase sobre a questão da frutificação. O realce ao fato de que os crentes de Colossos estavam frutificando espiritualmente fica evidente em 2 trechos. Quando o apóstolo destaca o compromisso dos colossenses com a fé em Jesus e o amor por todos os santos. Colossenses 1:4. E, em seguida, quando reconhece que o evangelho estava produzindo fruto entre eles. Em segundo lugar, Paulo atestou que a frutificação provinha do entendimento. Tal resultado possui como claramente expresso um ponto de partida, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Versículo 6. Tudo começou no dia em que não apenas ouviram, como também entenderam a graça divina. É justo afirmar, portanto, que a compreensão foi a base para o desenvolvimento da fé. Em terceiro lugar, encontramos uma relação entre o entendimento que gera frutificação e a instrução que aqueles irmãos haviam recebido. Vale ressaltar que este tão importante e necessário entendimento que nos ajuda a frutificar não chega de forma aleatória ou espontânea, mas é fruto de aprendizado. Isso vocês aprenderam de Epáfras, vosso amado conservo e, em relação a vocês, foi fiel ministro de Cristo. Versículo 7. Os colossenses só alcançaram o entendimento correto acerca da graça porque houve alguém que os havia instruído. Logo, presume-se que, para haver frutificação na vida cristã, se faz necessário ser instruído e obter o correto entendimento da graça divina. Tony Cook, em Graça, o DNA de Deus, afirma. De forma geral, podemos dizer que o valor e a importância de uma doutrina podem ser medidos pela ênfase que a Bíblia dá a eles. Se a Bíblia fala muito sobre aquilo, então provavelmente deveríamos fazer o mesmo. Já que esse é um tema tão presente e central por todas as Escrituras, poderíamos realmente esperar conhecer ou compreender a Deus e quem nós somos em Cristo Jesus sem entender a graça? Graça não é um assunto periférico, uma espécie de adendo aos olhos de Deus, pois sua graça é a essência de quem Ele é e também a base para suas ações em nosso favor. Ela é também a força transformadora por trás de quem nós nos tornamos e de tudo o que somos capazes de fazer para Ele. Se a graça é tão proeminente na Bíblia, não deveria também ser soberana em seus estudos para que você possa descobrir o que ela é e faz? Reiteramos que o entendimento da graça foi vital para a frutificação dos cristãos. Colossenses, contudo, continua sendo necessária uma instrução capacitadora nos nossos dias. Aos Coríntios, Paulo afirmou: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 8:9. Essa compreensão só é possível se houver ensino, orientação, mas não qualquer instrução. Epáfras foi chamado pelo apóstolo Paulo de fiel ministro de Cristo. O motivo do destaque é a fidelidade de Epáfras no ensino aos crentes de Colossos deu-se por haver muitos declarados ministros que deturpavam a graça de Deus. Em vez de promover a correta assimilação do que é graça divina, manchavam seu verdadeiro significado. Observe a advertência de Judas em sua epístola falando acerca da distorção da verdade das Escrituras. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada
há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas 1, 3-4. Judas reconheceu a necessidade de exortar os irmãos a lutar pela fé. Por quê? Porque havia, já naqueles primeiros anos de fé cristã, ensinos que relativizavam a verdade do Evangelho. De todas as possíveis ameaças envolvidas nessa advertência, uma é acentuada: a graça estava sendo transformada em libertinagem. Portanto, em contraste à necessidade de entender a graça de Deus, constatamos um ataque maligno para impedir a compreensão acurada. Presume-se que o ataque proceda das trevas, tanto porque Satanás é classificado como enganador, quanto pelo destaque bíblico de que foram pessoas ímpias, que haviam se infiltrado no meio da igreja e estavam transformando a graça divina em algo que não é, nunca foi e nunca será libertinagem. O Dr. Roosevelt Shedd, referência teológica na igreja brasileira, declarou que graça sem compromisso não representa a realidade bíblica. Fato é que desde os primórdios da Igreja de Cristo, há tentativas de definir a graça como uma espécie de permissão ou complacência ao pecado. Aliás, deturpações heréticas da verdade do Evangelho têm batido a nossa porta ao longo de toda a história e com certa frequência, ainda que não seja possível detectar um padrão de periodicidade. Hoje, em especial, interpretações grotescas da graça bombardeiam a igreja e atentam contra a sã doutrina. Em momentos como este, a importância da compreensão correta da graça divina, fundamentada na palavra de Deus, salta em magnitude. Perceba a sinceridade do protesto que faz John Beaver em seu maravilhoso livro Kryptonita. Fico incomodado quando ministros fazem comentários como: não há diferença entre um cristão e um pecador. Cristãos apenas foram perdoados. Isto é heresia e faz duas coisas horríveis. Primeiro, diminui o que Deus fez por nós através de Jesus. E segundo, nulifica sua promessa mantendo seu povo cativo à corrupção, deste modo que é criada por desejos imorais. Estes perpetradores ímpios que estão disfarçados de pastores, líderes ou crentes, ensinam ou, mais provavelmente, modelam através de seu estilo de vida aquilo que identificam como graça permissiva, em vez da autêntica graça habilitadora. Ou seja, a graça permissiva que é ensinada não nos protege da criptonita, alusão simbólica ao pecado, nem nos capacita a nos afastarmos dela, mas nos permite viver um pouco ou nenhum limite. Isso prepara o caminho para que a sociedade dite o nosso estilo de vida. Isso, pois a graça está sendo reduzida meramente a um cobertor em vez de uma força habilitadora. Portanto, basicamente, crentes vulneráveis ficam livres para para buscar os desejos de sua natureza decaída, como modelado pela sociedade, tornando-se então susceptíveis à criptonita. Este não é o propósito da graça de Deus. Por um lado, Shedd condena como antibíblica a graça sem compromisso. Por outro, Beaver aponta que o propósito da graça de Deus não é dar permissão ao pecado. Como definir, então, o corrente destaque a permissividade em detrimento da responsabilidade. Em muitos sermões, entendemos que se trata de uma flagrante distorção do que é graça. Não menos que isto, deturpação do conceito real e bíblico. Lemos na carta à igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas da Ásia, às quais o Senhor se dirigiu em Apocalipse, menções específicas aos nicolaítas. Mas há uma coisa a seu favor:
você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Apocalipse, capítulo 2, versículo 6. A igreja de Pérgamo, há mais uma referência. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Apocalipse 2,15. Quem eram os tais nicolaítas? A maioria de nós apenas lê sem tentar entender precisamente o que está sendo dito. Hernande Dias Lopes resume aspectos históricos por trás deste grupo, bem como suas crenças e práticas. Eles ensinavam que a liberdade em Cristo é a liberdade para o pecado, diziam. Não estamos mais debaixo da tutela da lei. Estamos livres para viver sem freios, sem imposições, sem regras. Este simulacro da verdade era para transformar a graça em licença para a imoralidade e libertinagem e liberdade. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisa ser diferente. Quanto mais ele pecar, maior será a graça, diziam. Quanto mais ele se entregar aos apetites da carne, maior será a oportunidade do perdão. Eles faziam apologia ao pecado. Eles defendiam que os crentes precisam ser iguais aos pagãos. Eles deviam se conformar com o mundo. Por essa razão, o texto nos diz que Cristo odeia as obras dos nicolaítas. Ele odeia o pecado. O que era odiado em Éfeso era tolerado em Pérgamo. O que alguns chamavam atualmente de a nova revelação da graça deveria ser classificado como a velha heresia do gnosticismo. A seita que influenciou os nicolaítas tornou-se um problema tão sério no início do cristianismo que impulsionou a escrita de vários dos livros do Novo Testamento com o intuito específico de combatê-la. Roosevelt Chaplin explica. Nada menos de 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combater ao gnosticismo, a saber, Colossenses, as 3 epístolas pastorais, as 3 epístolas joaninas e Judas. Os gnósticos removeram do evangelho o imperativo moral, não vendo nele nenhuma função santificadora. Em sua suposta elevada sabedoria, medida pelas artes mágicas, pelos cerimonialismo e por um falso miticismo, imaginavam-se isentos das exigências morais. Não há que se duvidar que muitos deles usavam passagens de escritos paulinos, como o 14º capítulo da Epístola aos Romanos ou o 8º capítulo da primeira Epístola aos Coríntios, para ensinarem que tudo era questão indiferente, não meramente a observância externa de dias santificados, carnes, bebidas, etc. Conforme Paulo ensinava, portanto, tinham tendências antinominianas extremas. Em outras palavras, não havia lei moral no evangelho deles. Aqui temos o objetivo de não somente ajudar os que, pela compreensão correta, frutificarão ainda mais, como também vacinar o coração e a mente dos cristãos que, sem uma compreensão bíblica abrangente, podem tornar-se vítimas dessas enganosas e libertina definição da graça divina. O que inevitavelmente atrai consequências não agradáveis. Thomas C. Oden, teólogo americano, é preciso em alertar que o estudo da graça é o estudo da capacitação da liberdade. Liberdade, a qual aqui me refiro, não é política ou econômica, mas a mais fundamental liberdade, que secundariamente se expressa na vida econômica e política. A liberdade, em cuja capacitação mais estamos interessados, é classicamente chamada liberdade da escravidão do pecado, liberdade para viver uma vida que é bem-aventurada. Não é prudente ignorar as inúmeras advertências bíblicas contra falsos mestres e profetas que apontam o perigo do engano e da deturpação da verdade. Tampouco se deve achar que tal perigo ficou confinado ao passado, ou que se refere somente ao futuro da igreja.
em dias distantes. A ameaça mira o hoje. O alerta das Escrituras também nos diz respeito. Enquanto ignoramos a gravidade do problema, rejeitamos igualmente a necessidade e, por que não, a responsabilidade de preveni-lo e, ao mesmo tempo, combatê-lo. Leiamos um trecho de outro livro da nossa autoria, O Impacto da Santidade, que retrata tanto a atemporalidade de ensinos enganosos quanto a importância de não ficarmos inertes. Observe outra afirmação de Paulo a Timóteo sobre os mesmos tempos do fim. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Novamente, quando citam como marcante a apostasia dos últimos tempos, as Escrituras nos definem tal característica como exclusividade do fim. A própria palavra de Deus relata casos de apostasia desde o início da era cristã. Mais uma vez, a ênfase do apóstolo está na piora significativa dos sintomas. Eles já existiam, não são novos, mas serão bem piores. Não era pessimismo de Paulo ou uma interpretação equivocada baseada nas circunstâncias daqueles dias. Ele acredita a afirmação expressa ao Espírito Santo. Estamos diante de uma revelação importante acerca do futuro. Qual a razão da advertência? Para que a igreja não fosse pega de surpresa ou despreparada nos últimos dias. Fico feliz que o versículo não diz que todos apostatarão da fé, apenas alguns. Contudo, a Bíblia afirma que o reino das trevas, indicado nos termos espírito enganadores e demônios, terá armas para usar na guerra final contra a fé cristã. A hipocrisia, a mentira e uma consciência cauterizada. Serão tempos difíceis para viver a sã doutrina, porque a oposição não virá somente do lado de fora, mas também do lado de dentro. Essa foi a preocupação que me moveu a fortalecer a doutrina da santidade. A oposição interna se dará por meio de ensinos contrários, de uma doutrina enferma, não sadia. Homens terão sede de ouvir apenas aquilo que desejam, sede que será saciada por pregadores que, além de já terem a própria consciência cauterizada, ainda demonstrarão verdadeira fome de reconhecimento e popularidade humanos. Pois haverá tempos em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Sob o risco de ser repetitivo, afirmo mais uma vez, o apóstolo não disse que aquele tipo de pessoa só existiria no futuro, sem ocorrências em sua própria época. O foco é na predominância de tais características no fim dos tempos. Assim como, no meio do povo, surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Haverá falsos mestres. Mais uma vez, a conjugação futura não anula a existência anterior de falsos ensinos, a ênfase está no aumento deles. Atente para a expressão entre vós. Pedro denuncia uma oposição interna à verdade da palavra. Sim, os falsos mestres surgem dentro da própria igreja. O adjetivo destruidoras, aplicado a tais heresias, deixa claro o poder devastador
contra a vida cristã daqueles que derem ouvidos. Além disso, o estilo de vida distorcido será imitado por muitos, o que difamará o caminho da verdade. Os falsos mestres defendem o pecado em vez da santidade, com ações e com palavras fictícias para justificar as escolhas contrárias à palavra de Deus. A nova versão transformadora traduziu o versículo 2 assim: muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Penso que a maioria dos cristãos atuais, incluindo muitos ministros do Evangelho, não mensuram o perigo já instalado em nosso meio. O pior é que seguirá crescendo. Em dias de globalização, o cristão pode ser exposto ao engano em larga escala, sem nunca ter deixado de frequentar a sua própria igreja, na qual pregação se mantém fiel às Escrituras. As ferramentas de grande alcance podem envenenar com facilidade e rapidez muita gente. Por isso é necessário fundamentar cada vez mais a sã doutrina. Não basta não pregar o erro, devemos combatê-lo. Era isso que os apóstolos faziam. Veja a preocupação de Paulo. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos vós da falsa circuncisão. Filipenses 3, do 1 ao 2. O que o apóstolo estava dizendo? Que ele não se permitiria cansar de falar as mesmas coisas. Sim, ele está falando sobre repetir as mesmas verdades já anunciadas e enfatizadas. Por quê? Porque é segurança para vós. Em outras palavras, ele disse: é para a proteção de vocês. Proteção de quem e do quê? Dos maus obreiros e seus falsos ensinos. Leia mais uma instrução de Paulo agora a Tito, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Tito 1, do 7 ao 11. Os ministros precisam estar fundamentados na verdade e pregar a palavra, afinal, são despenseiros de Deus. Recai sobre eles a responsabilidade de buscar alimento na despensa celestial para servir a família da fé. A abordagem de Paulo começa com o requisito irrepreensível e segue ao dar destaque para apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Além da bagagem doutrinária saudável, o ministro também deveria possuir poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Exortar pelo reto ensino é prevenir o erro, para que ele não entre na vida dos fiéis. Convencer os que contradizem é combater o erro, que já encontrou guarida no coração e na mente de alguém. É nítido que estamos diante de questões sérias, que exigem zelosa atenção. Os apóstolos não teriam tratado aberta e insistentemente do assunto caso não fosse relevante. Aos Gálatas, Paulo conceitua o ensino deturpado como outro evangelho. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema, como já dissemos.
E agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que este seja anátema. Gálatas 1, do 6 ao 9. O que o apóstolo chama de outro evangelho? Embora tenha explicado posteriormente que não pode existir outro, pois o evangelho é um só, é a tentativa de perverter o evangelho. De acordo com Strong, a palavra grega traduzida por perverter é metastefo, que significa mudar, virar, dar volta. Já o dicionário Vini a define como transformar em algo de caráter oposto, e como exemplo de uso cita Atos 2:20. O sol se converterá em trevas. Tentativa de mudar o evangelho são comuns desde o início da igreja. Não há motivos para acreditar em uma espécie de trégua nos nossos dias. Pelo contrário, há hoje um evangelho transgênico em plena proclamação. A essência da verdade está sendo convertida em algo muito e cada vez mais distante do padrão divino, revelado e estabelecido de forma irrevogável em sua palavra. Cabem aqui as palavras de Gordon Anderson. Certamente, a exegese e a hermenêutica sadias são e sempre serão o único antídoto eficaz contra muitas doutrinas novas, a maioria das quais não passam de heresias antigas. Trata-se da revolução da graça, segundo alguns. Respondo com uma citação de Philip Yancey Fass e de Richard Niebuhr. As grandes revoluções cristãs não acontecem por meio da descoberta de algo desconhecido até então. Elas acontecem quando alguém aceita radicalmente algo que sempre esteve aí. A macrovisão. Além dos motivos já citados que me levam a publicar este ensino, acrescento a importância da cosmovisão bíblica. Não se constrói um entendimento doutrinário com microvisão para mas com um macro. Antes de falar de graça, é necessário discorrer primeiramente acerca do que precede a manifestação dela, a lei de Moisés. Antes mesmo de tratar da lei mosaica, convém abordar o período anterior. Portanto, nos próximos capítulos, seguirei uma construção tanto lógica quanto cronológica dos eventos para projetar o panorama completo, não apenas um recorte. Deste modo, será possível compreender a progressão da revelação bíblica. Mas não só isso, também ficarão evidentes as interpretações errôneas de graça que se baseiam em fundamentos insidiosos acerca do que era a lei ou do que foi o período que a antecedeu. Cresci ouvindo o meu pai, estudioso das Escrituras, falando sobre o mérito da macrovisão bíblica. Ele enfatiza quantos erros doutrinários advêm da ignorância da revelação das Escrituras como um todo. Certa vez li uma observação de Rodig sobre o tema e nunca me esqueci. As doutrinas da Bíblia não são isoladas, mas interrelacionadas. Portanto, o ponto de vista acerca de uma doutrina necessariamente afetará o ponto de vista aceito a respeito de outra. Não se pode tomar uma parte das Escrituras em detrimento de outras. Esta é a razão pela qual, combatendo o diabo na tentação do deserto, o Senhor Jesus declarou: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Mateus 4:7. Satanás usou um texto bíblico com aplicação distorcida na intenção de induzir Jesus ao erro. Além disso, gabou-se ao dizer, pois está escrito, quando citou parte do Salmo 91. A réplica de Cristo foi imediata. Também está escrito. Significa que uma parte da Bíblia não pode ser usada para anular outra. As partes se harmonizam, se completam e se explicam. Gosto de como a tradução brasileira registra o texto de Salmo 119, versículo 160. A soma da tua palavra é a verdade.
Cada um dos teus justos juízos dura para sempre. É atribuído a Richard Sibbes, teólogo anglicano, uma afirmação que explica esse ponto de forma simples, direta e primorosa. A verdade de Deus sempre concorda consigo mesma. Tony Coke, ao avaliar os desvios da doutrina da graça, utiliza os mesmos argumentos. Para compreender como esse erro surge, primeiro temos que compreender que a graça não está sozinha. Nunca foi a intenção de Deus que ela fosse uma força espiritual independente. Seja o amor, seja a fé, seja a graça. Todas as expressões e todos os atributos de Deus são complementares e se conectam perfeitamente para nos fazer crentes saudáveis e produtivos. Se isolarmos a graça ou qualquer outra doutrina de forma exclusiva, ela ficará torta e fora de proporção em nossa vida. Falharemos ao apreciar o fato de que Deus entrelaçou todos os aspectos do seu caráter e natureza para nos fazer completos e plenamente efetivos como seus filhos. As verdades da Bíblia não são uma questão de uma coisa ou outra. Elas são considerações, todas inclusivas, e devemos abraçar todas as verdades de Deus. Nenhum estudo sobre qualquer tópico bíblico deveria construir um altar em torno daquela verdade em particular e fechar a porta para o resto das doutrinas bíblicas. Nenhuma doutrina deveria ser elevada inapropriadamente acima de qualquer outra. Eu disse que esses atributos são complementares porque as verdades e bênçãos que fluem do coração de Deus para nós nunca estão em contradição ou em competição umas com as outras. Ele as colocou em nossas vidas e é por isso que devemos aprender a manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Assim poderemos ver cada verdade, cada atributo de Deus na combinação perfeita e harmoniosa que ele intencionava. Deus poderia ter escolhido se comunicar conosco de forma unidimensional, mas escolheu nos dar uma perspectiva multidimensional da sua natureza e da sua obra. Se isolarmos uma verdade acima de todas as outras, terminaremos com uma perspectiva distorcida de Deus e da sua palavra, como também de nós mesmos e de como devemos viver como filhos de Deus. A graça não invalida nem transforma em obsoleta qualquer outra verdade do Novo Testamento. Ela honra e trabalha em conjunto com todos os atributos e expressões de Deus em nossa vida. Examine a relação de atividades entre a graça e as outras partes espirituais da sua vida. Você verá que não existe competição entre elas. Elas não estão lutando umas com as outras, rivalizando pela sua atenção contra todas as outras. Elas trabalham juntas para manter sua saúde espiritual. Tragicamente lidamos hoje com a teologia de uma página só, e às vezes com a teologia de um versículo só, quando bobagens transvestidas de sabedoria são advogadas por um trecho, mas ignoram os demais ensinos contidos na mesma página, para não dizer no restante de toda a Bíblia. Vejo garotos, na idade, na fé e na experiência ministerial, se levantando para fazer afirmações ousadas sobre a lei e a graça, construindo seu raciocínio em apenas alguns versículos. Desprezam o fato de que as explicações concernentes ao que vivemos hoje constavam nas próprias figuras da lei mosaica. O resultado é que, sem se aprofundarem no assunto, eles têm assassinado a interpretação bíblica e gerado confusão e prejuízo espiritual para muitos. Para explicar a justificação pela fé, por exemplo, Paulo recorre a eventos da vida de Abraão descritos na lei mosaica. Gálatas 3, 16, 18. Cita as duas mulheres com quem o patriarca gerou filhos como alegoria dos dois tipos de linhagem do pai da fé, a natural e a espiritual. Gálatas 4, 21, 31. Quando Estevão, em seu sermão, deseja expor a ação divina aos judeus, ele percorre a história dos hebreus, começando por Abraão, passando pelos patriarcas, pela ida para o Egito, pelo êxodo liderado por Moisés, pela construção do tabernáculo,
pela conquista de Canaã sobre a liderança de Josué, pelo reinado de Davi e pelo templo construído por Salomão. Somente então, depois de todo este caminho, anuncia Jesus. Por quê? Porque estava apresentando o conceito de progressão no plano divino. Isso é macrovisão bíblica. Insisto, é de suma importância enxergar o panorama completo, não somente uma parte. É crucial buscar o entendimento de todo, não apenas resumido, mas em detalhes. Da mesma forma, se almejamos uma revelação plena da graça de Deus, devemos entender profundamente cada uma das peças que compõem o quebra-cabeça bíblico. Some-se ao mal da microvisão bíblica a recorrência histórica de assimilação da cultura secular pela Igreja, que não mantém, pelo menos não o tempo todo, um posicionamento firme na contracultura. Desde o início da era cristã foram propagadas heresias que, além da falta de respaldo da Bíblia como um todo, também eram determinadas por questões culturais, filosofia grega ou gnose, para ser específico. Em tempos modernos, nos quais os valores absolutos são culturalmente relativizados, vemos a mesma influência. Esta chega agora ao relaxamento de valores para justificar o injustificável no meio do cristão. Difunde-se a história de que há uma nova revelação sobre a graça. Temos assim um casamento entre a distorção do ensino das Escrituras, que surge com base em proporções descontextualizadas, e a influência cultural mundana. Classifico isso sem medo de pseudo-graça. Tempos distintos da humanidade. Propositalmente, mesmo que pareça óbvio, é necessário começar do começo. Antes de chegar à revelação correta e completa da graça divina, é preciso saber o que exatamente aconteceu e sucedeu a ela. Portanto, para levantar os primeiros tijolos nessa construção da macrovisão bíblica, abordaremos primeiramente dois períodos distintos: de Adão até Moisés, período antes da lei, e de Moisés até Jesus, período da lei. Além disso, como vimos no exemplo de Estevão, a progressão também deve ficar clara. Somente depois de fundamentar como tais períodos serviram de preparação para a chegada da salvação divina aos homens, é que passaremos a tratar efetivamente do que é graça e qual sua devida aplicação prática. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João 1,17. Assim como em Moisés temos o início da lei, em Cristo temos o marco da revelação da graça. Para entender lei e graça, não é sábio falar de um sem falar do outro, considerando ainda a respectiva ordem de chegada. É preciso primeiramente entender a lei para depois, somente depois, entender a graça. Em termos gerais, é simples. Não podemos falar da graça que nos trouxe salvação sem abordar a lei, que nos encerrou sob condenação. A lei, por sua vez, também deve ser entendida em seu contexto, o que significa que o tempo anterior a ela não pode ser ignorado. Como tratar da lei de Moisés sem antes falar da queda da humanidade? Atente para esta afirmação de Paulo aos crentes de Roma. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Romanos 5, do 12 ao 14. Essas verdades estão completamente interligadas. É perigoso ignorar a conexão, pois corre-se sério risco de perder o entendimento de que há uma construção progressiva estabelecida pelo próprio Deus e revelada a nós pelas Escrituras. Os tempos nos quais mergulharemos a seguir são muito claros e bem divididos no ensino do Novo Testamento.
Caminharemos por eles respeitando a forma em que foram expostos biblicamente. Primeiro, de Adão até Moisés, Romanos 5, do 12 ao 14. Esse período abrange a queda do homem e as suas consequências. O pecado entrou no mundo e a morte passou a toda a humanidade. Apesar de haver pecado no mundo, contudo, ele não é levado em conta quando não há lei. Romanos 4, versículo 15. Ainda assim, a morte reinou de Adão até Moisés. Com a chegada da lei, finda-se o primeiro período, ao qual farei referência como antes da lei. De Moisés a Jesus. João 1,17. Aqui temos a manifestação da lei, que pôs todos os seres humanos debaixo do pecado, realçando a força que este possui. Romanos 5,20 e 1 Coríntios 15,56. E que serviu de tutor para conduzir-nos a Cristo. Gálatas 3, 23, 24. Começa em Moisés e termina com a primeira vinda de Jesus. Citarei este período como a lei. Da primeira até a segunda vida de Cristo. Quando Paulo escreve a Tito, fala da graça de Jesus, que se manifestou Salvador aos homens e nos ensina a viver uma vida sóbria esperando sua vinda. Tito 2, 11 ao 13. A graça compreende, portanto, da primeira à segunda vinda de Cristo, quando experimentaremos a plenitude da salvação, que envolve a glorificação do homem e a redenção da natureza. Romanos 8, 19 a 23. A esse período chamarei de a graça. Creio que este material pode servir de fonte de estudo e assim espero. Aconselho e oro para que seja. Considere, questione, reflita e, se possível, debata com outros. Há um caminho de milhares de anos que o convido a percorrer comigo nestas páginas, mas a recompensa está à nossa espera na linha de chegada. Que o Senhor nos ajude a crescer no entendimento de sua palavra.